Já de volta com o cenário econômico, eu recebo hoje aqui no programa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está conosco. Ministro, obrigado pela gentileza em nos atender. Imagina, obrigado pelo convite. Ministro, a sua gestão já começou com várias polêmicas, porque a questão ambiental é uma questão que chama a atenção de muita gente, ela é uma questão global, ela tem apelo. Eu vou lhe fazer algumas perguntas conceituais para entender, primeiramente, qual é a posição do governo, até porque em algum momento algumas coisas são questionadas. Na sua opinião e na opinião do governo, existe aquecimento global, existe ameaça do aquecimento global? Sim, a discussão não é nem se existe, porque isso está meio claro. A discussão é qual é a origem do aquecimento global. Há uma corrente que põe mais responsabilidade para as ações do homem e há uma outra corrente que diz que a mudança global, o aquecimento e o esfriamento são ciclos do planeta. Então, nós nem entramos nessa discussão, porque o que impacta para nós, na verdade, é que medidas nós precisamos tomar na área do meio ambiente que, por sua vez, têm o potencial de influenciar a mudança climática. E essas medidas nós vamos tomar de qualquer jeito. Então, não importa se a corrente majoritária é para um lado ou para o outro, do ponto de vista de agenda governamental, essa discussão é inócua. Porque quando se aventou a possibilidade, o que anunciado pelo próprio presidente, que sairia do Acordo de Paris, fez-se uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, porque nós ouvimos os americanos, em parte desse atual governo, dizendo que não acreditavam no aquecimento global. Aliás, essa é uma agenda que existe nos Estados Unidos. Não é essa agenda que o Brasil tem, então. Não é a agenda do governo de não crer no aquecimento global. É interessante, porque os Estados Unidos disseram que pretendem sair do Acordo do Clima. Há uma data mínima na qual eles são... É novembro deste ano. Novembro deste ano, exatamente. Então, antes de novembro desse ano, eles não podem sair. Então, eles disseram, olha, nós vamos sair. Mas o nós vamos sair também... até novembro, muita coisa pode acontecer nos Estados Unidos. Da nossa parte, que é o que interessa, o Brasil entrou no acordo, assumiu metas muito ousadas, eu arrisco a dizer que metas um pouco irrealistas, mas de qualquer forma assumimos e o nosso esforço, portanto, é para manter as metas assumidas. O Brasil, de um lado, tem prometido no mercado internacional, em razão do Acordo do Clima, bilhões de dólares e, por outro, há uma agenda internacional que, a pretexto da agenda do clima, quer que o Brasil assuma uma série de compromissos adicionais ou que regule ou que restrinja uma série de iniciativas, sobretudo no agronegócio, mas não apenas, e que nós precisamos ficar muito atentos a isso. O Brasil é um orgulho no mundo porque é um celeiro mundial e porque tem a Amazônia. O Brasil é criticado no mundo porque o celeiro mundial afeta a Amazônia e há desmatamentos ilegais e o crescimento do desmatamento no ano passado. Onde é que dá para entrar exatamente com esses recursos que o Brasil recebe ou com a própria estrutura que o país tem para conseguir fazer um trabalho eficiente de conter o avanço, primeiramente do desmatamento e, na verdade, melhorar a proteção da floresta, ao mesmo tempo em se preservar o interesse econômico do país e do mundo, porque sem alimento ninguém vai viver, de se manter o agronegócio brasileiro funcionando sem que haja esse conflito a todo momento polêmico com a questão ambiental? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que nenhum país do mundo preserva como o Brasil. Então, o Brasil não vai receber lições de fora. O Brasil é que dá as lições para o exterior de como tem a agricultura mais moderna, mais produtiva, que está sempre na ponta em termos de conservacionistas, tem esta agricultura mantendo o meio ambiente como nós temos aqui. Então, nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, nem a Europa, nenhum deles tem o índice de conservação de áreas preservadas que o Brasil tem. Dito isso, o que nós precisamos reconhecer? Que a agricultura brasileira assusta o mundo. Nós produzimos alimentos de qualidade, preservando o meio ambiente e a preços competitivos. Então, esta agenda ambiental, em que pese a sua importância, e ela é extremamente importante, nós não vamos descuidar da agenda ambiental, mas ela é motivo, em muitos aspectos, para que o mercado internacional de commodities e de produtos agropecuários, no mundo inteiro, utilize essa pressão para conter a competição advinda do mercado brasileiro. Então, nós não podemos perder de vista estes interesses comerciais como pano de fundo. É claro que a discussão ambiental não está circunscrita ao tema comercial, mas ele é muito influente. E ele é influente, importante lembrar, ele é influente quando vem recursos de fora para financiar internamente no Brasil iniciativas que dão respaldo à agenda internacional.
Então nós precisamos tomar um cuidado para nós não sermos os inocentes úteis nessa discussão da mudança climática. Mas eu tenho um desmatamento que está avançando sobre a Amazônia. Por que isso está acontecendo? Onde é que está faltando, ou onde é que faltou, ou ainda permanece faltando ações governamentais para conter justamente esse problema que aí eu, de alguma forma, eu municio qualquer crítico em relação à questão ambiental brasileira? Exato. Olha, é importante dizer o seguinte, a conta do desmatamento, ela é feita a partir do trabalho do INPE, que faz as imagens de satélite e compara os dados do ano anterior com os dados do ano presente, naquele período em que os satélites passam, que tem menos nuvem e tal. Então, essa é uma conta comparada com o ano anterior. Uma parte deste cálculo é feito por estimativa, porque você não consegue ver o território todo. Então, ele faz uma conta por extensão, por estimativa, daquele número que aumentou onde dá para ver. E, bom, se aumentou aqui, também aumentou lá, e faz a consolidação do percentual. Isso é uma coisa. O segundo passo dessa análise é você reconhecer que, embora as fotografias, sob o ponto de vista geral, te deem um percentual, que é a mera comparação do ano anterior versus o ano que está sendo medido, a realidade na superfície, ou seja, né, na territorial, ela às vezes é diferente daquilo que se imagina a partir das imagens de satélite. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a grosso modo, você tem ali unidades de conservação, reservas indígenas, áreas quilombolas, áreas de agricultura legal e áreas de agricultura que são as grilagens, ou seja, aquelas que foram invadidas e que estão sendo ilegalmente desmatadas. Estes que estão desmatando ilegalmente é que são os criminosos. A outra área de agricultura, muitas vezes a pessoa tem autorização para fazer, porque não se esqueça que há um percentual das propriedades que é o que excede a reserva legal. Reserva legal é a área que não pode ser mexida, portanto, o que excede a reserva legal é permitido, ainda que mediante a licença própria do órgão fiscalizador, licenciador, ela é uma área que pode fazer a supressão para ele poder produzir. Senão ele tem uma propriedade que 100% dela é intocável, é uma propriedade que gera zero de renda, pelo menos se ele quiser alguma atividade agropastoril. Então, quando se fala no aumento de 14%, que é o dado mais recente, o que a gente precisa ter também é ato contínuo, qualificar bem esses dados. E isso nos traz a preocupação de que, ok, aquilo que foi desmatado ilegalmente, como é que se combate? Naquilo que é unidade de conservação, é uma determinada estratégia de combate. Naquilo que é reserva indígena, e que muitas vezes se sobrepõe com unidades de conservação, às vezes há uma sobreposição do delineamento territorial. E também nessas áreas de grilagem, enfim, de agropecuária ilegal. Então, se nós tivermos uma fiscalização mais eficiente nesses locais específicos que têm uma tendência de crescimento, e se nós tivermos também, e é importante isso, instrumentos financeiros para compensar aqueles agricultores que eventualmente pretenderiam aumentar a sua área plantada, estou dizendo daqueles que pretendem aumentar legalmente, né, dentro do excedente da reserva legal. Se nós conseguirmos monetizar os instrumentos de pagamento por serviços ambientais, títulos, que são os chamados green bonds. Pagar por árvore mantida, é isso? A cota de reserva legal, enfim, são instrumentos que juntos criam uma saída, uma válvula financeira, né, monetária, para a pessoa receber dinheiro em troca da preservação. Nós vamos dar a opção para o agricultor sério, aquele que é legal, escolher se é mais lucrativo para ele manter a floresta em pé e receber por isso, ou se dentro da sua discricionariedade como proprietário, ele pretende fazer alguma atividade agropastoril que na conta dele ou na visão dele é mais interessante. Mas tudo isso em sintonia com a lei e com, obviamente, a fiscalização do IBAMA. Claro, nós temos lei no Brasil. As pessoas falam do Acordo do Clima como se o Brasil fosse um país sem lei e que, portanto, sem o Acordo do Clima, o Brasil não existiria. Bom, o Brasil faz a agricultura sustentável independentemente de Acordo do Clima. Nós já fazíamos. E, para além do Acordo do Clima, nós temos o Código Florestal, que é lei. E o Brasil fica entrando nesta discussão só do agro e esquece os aspectos ambientais urbanos. Mas, de qualquer modo, nós temos lei. O Brasil tem que cumprir a lei, nem mais, que passa a ser perseguição ao produtor rural, e nem menos, que aí seria uma falta de cuidado nossa, e isso não vai acontecer. Uma parte desse trabalho é o IBAMA, justamente como você mencionou, que precisa ser, por outro lado, muito equilibrado.
A autoridade encarregada do processo fiscalizatório, sancionador, autos de infração, enfim, ela tem que ter muito equilíbrio naquilo que ela está fazendo. Tem que ter muita responsabilidade, tem que saber dosar o uso da aplicação da lei na forma que a lei preceitua. Não pode criar situações de perseguição do produtor rural sob pena de descredibilizar o seu próprio trabalho. Porque não raro a gente recebe a notícia e noticiamos que houve uma série de infrações, multas milionárias, depois se descobre que não se recebeu aquelas multas. Não sei se porque o questionamento na justiça de quem sofreu a multa, a justiça reconheceu que ela foi ilegal. Tem muito caso disso também, porque parece que a lei não é aplicada. Essa é a sensação que passa. Muito caso. O que acontece? O IBAMA, nos últimos 5 anos, nós não concluímos ainda esse levantamento, mas o IBAMA tem um acervo gigantesco de multas aplicadas. Mas gigantesco, bilionário, bilhões de reais. Em processos que entre a primeira análise da defesa do autuado, que ocorre para depois de 2 anos da autuação. Então, você imagina, você autua alguém, né? E o argumento de defesa, o processo vai ser analisado 2 anos depois. O recurso ainda administrativo desta pessoa, dessa empresa, enfim, vai ser analisado 3 anos depois dos primeiros 2 anos, ou seja, 5 anos. E o processo administrativo vai se encerrar em torno de 7 anos. Ministro, então, me permita fazer só uma parte. Então, eu tenho 7 anos. Se o produtor foi vítima de uma arbitrariedade, eu tenho 7 anos em que ele foi vítima de forma absurdamente ilegal. E se por acaso ele estava ilegal, eu tenho 7 anos de procrastinação de aplicação de uma multa, é isso? No fundo, isso chama-se ineficiência. A ineficiência é clara nos 2 caminhos. Se ele for culpado, se ele realmente tiver praticado uma infração, você está demorando 7 anos para poder dizer, finalmente, dizendo o seguinte, olha, assunto encerrado, você realmente praticou. Ou, por outro lado, se ele não praticou, no todo ou em parte, aquela infração que lhe está sendo imputada, você também está demorando 7 anos para dizer finalmente, dizendo assim, não, você tem razão, você não fez nada. E você transforma a vida do proprietário no inferno, porque ele fica com o nome inscrito no cadastro da dívida, ele pode ser processado, ele é chamado para responder por inquéritos civis, então ele precisa... Ele pode não vender a produção dele porque não consegue financiamento, exige alguma série não consegue financiamento, não consegue vender a produção, não consegue financiamento, não consegue vender a sua propriedade rural. Então, você tem uma consequência muito grave para o mercado, no ordenamento jurídico, uma instabilidade, uma falta de previsibilidade e que isso não pode acontecer. Então, nós temos que ter um sistema muito mais eficiente, quer seja para chegar rapidamente na culpabilidade de quem realmente praticou ou para inocentar, no todo ou em parte, aquele que não praticou exatamente aquilo que está sendo imputado. Rapidamente, é possível fazer isso? É possível ganhar esse grau de eficiência para ser justo rapidamente, tanto com a resposta à sociedade, ou para punir, obviamente, alguém que usou ilegalmente a terra, ou, obviamente, não culpá-lo e não prejudicar a vida desse produtor? É possível e é necessário. Nós vamos fazer isso através de algumas medidas. Nós vamos fazer uma revisão dos procedimentos, que é importante você ter procedimentos mais céleres, mais objetivos, mais eficientes, que não significam diminuir a rigidez da fiscalização, ou seja, a defesa do meio ambiente. Significa ter procedimentos mais lógicos, do ponto de vista de etapas. Em segundo lugar, você precisa informatizar tudo. Então, primeiro arruma o procedimento, informatiza, de tal sorte que fique tudo muito mais fácil de monitorar e ter certeza se o procedimento está sendo seguido, em que velocidade, em que intensidade. Em terceiro lugar, nós queremos criar, para esses processos, que já funciona em São Paulo, a chamada audiência de conciliação ambiental, que é quando o infrator, ou o suposto infrator, recebe o auto de infração, ele, ao receber, ele é assinalado um prazo de defesa para que ele vá pessoalmente numa audiência em que estará o IBAMA, o infrator, o suposto infrator, e um representante do Ministério do Meio Ambiente, para fazer a conciliação, vamos dizer assim, um despacho saneador daquele processo. Ali você pode encontrar questões que retirem a responsabilidade, ou seja, constatar que ele não tinha aquela culpa toda, no todo ou em parte. Pode ser constatado que ele de fato praticou nos exatos termos da infração, uma infração ambiental, um crime ambiental, e ali mesmo ele pode, ao confessar isso,
ganhar um desconto, parcelar a multa, enfim, já solucionar. Você não precisa avançar com o processo até o fim para resolver. Ministro, em 30 segundos, me perdoe o tempo curto, por que as pessoas acham que meio ambiente só está no meio da floresta e não está no dia a dia delas com problema de saneamento básico que é ruim, da praia poluída, do rio poluído, do lixo na rua? É um desvirtuamento, um desconhecimento, uma interpretação equivocada? Há uma pressão excessiva sobre o agronegócio, isso não há dúvida. Há a questão do tema principal, que é a Amazônia. Mas o que nós estamos deixando de lado, e o Brasil tem feito bons serviços nessas áreas, tanto de agronegócio quanto na Amazônia. Mas o que a gente tem deixado de lado, lamentavelmente, é nas regiões metropolitanas do Brasil, a qualidade do ar, a qualidade do solo, supressão de vegetação em área urbana, a qualidade da água, quer dizer, a contaminação dos rios, do oceano. Nós precisamos colocar a agenda ambiental urbana em primeiro lugar no Brasil. É ela que te traz problemas respiratórios, problemas da água que não pode beber, doenças de pele, uma série de problemas. Ministro, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Até segunda.